Sabe por que você não tem ideia? Igual eu lá atrás. Eu achei também que eu era burro. Eu achei total, não, nada pra mim, eu não tenho lugar na sociedade. Eu achava isso. Sabe por quê? Por causa da segunda etapa. A segunda etapa, pessoal. A segunda etapa é o seguinte: você tem que fazer disso um propósito inabalável. Você tem que magnetizar a sua mente com fé, com a crença inabalável que você quer ser útil para a sociedade. Você quer ficar rico ajudando a vida de outras pessoas, não é só pelo dinheiro, mas pela contribuição que você vai fazer, de ver o seu produto, de ver a sua ideia vingando, de ver famílias sendo ajudadas. Toda pessoa que de fato fica rico e é feliz, ela tem um propósito por trás, um propósito de ver aquela ideia dela vingando, sabe? A realização pessoal de ganhar dinheiro, mas fazendo algo que faz sentido, que resolve um problema, que alegra a vida das pessoas. Do contrário, eu já ganhei dinheiro, mas vazio por dentro, entende? Você tem que fazer dessa sua ideia um propósito inabalável. Olha só, você tem uma ideia, você acessa o universo, você acessa com uma ideia. Só que o que acontece? O segundo passo, você tem que fazer dessa ideia, ou pelo menos da ideia de prosperar. Ah, Paulo, eu não tenho uma ideia agora, mas cria uma ideia. Qual que é a ideia? Eu vou prosperar. Eu vou ser útil para a humanidade. Eu não sei como, mas eu vou ser. Eu vou ser muito próspero. Eu vou ser muito rico. É uma ideia. É uma imagem na mente. Lembra lá? Como que a gente pensa? Nós pensamos com imagem. Então, cria uma imagem de você próspero. Já é uma ideia. Já é um começo. E faça disso um propósito inabalável. Se você fizer disso um propósito inabalável, o que vai começar a acontecer? Você vai magnetizar a sua mente numa nova frequência. Numa frequência do eu posso, do eu quero, do eu vou encontrar a resposta. Aí você vai começar, olha bem, você vai começar a acessar, a atrair o quê? As infinitas possibilidades que estão no universo. A inteligência infinita, tá? Que é Deus, que é a fonte, a mesma fonte que está te dando vida aí agora, que está controlando 95% de todas as suas reações, tá? Que está te dando vida, que está fazendo o seu coração bater, que está no seu subconsciente. Essa mesma inteligência, você vai começar a ter uma íntima relação com ela. Para quê? Para justamente você ter mais ideias, para você sintonizar com as pessoas que sabem. Você vai mudar a sua frequência. Só que não é uma ideia vaga. A maioria das pessoas tem o quê? Um desejo vago. Ah, eu gostaria. Se cair no meu colo, eu gostaria. Mas não fazem disso o quê? Um propósito inabalável. Então aquela ideia é fraca. Aquela ideia é fraca. Paulo, por que isso acontece? Isso acontece principalmente por problemas em autoimagem, que leva crenças de rejeição, abandono, não merecimento, de não ser bom o suficiente. Tudo isso ligado principalmente às coisas vividas na infância. Muita crítica, viu um ambiente de muita escassez, não recebeu elogios, sabe? Muitas vezes foi preterida por um outro irmão e foi adicionando situações, bloqueios, traumas. Aí o que aconteceu? A pessoa, ela não tem autoconfiança, ela não tem uma autoimagem que valida para ela que ela pode pegar aquela ideia e ir a fundo, que ela vai conseguir os meios, que ela vai conseguir, de fato, vingar aquela ideia. Então, ela acaba ficando à margem, à beira do caminho, entende? Aí, nós vamos para o terceiro passo. Se o primeiro passo, Paulo, eu preciso de uma ideia, de uma visão, de uma imagem, eu preciso querer resolver o problema da humanidade, ou seja, a riqueza, principalmente financeira, ela tá em quê? Em eu prestar serviço. Lógico que isso eu tô falando de meios legítimos, né? Você poderia fazer com roubar um banco, mas aí você corre o risco de ser preso. Eu tô falando de meios normais, né? Legais, correto? Você vai prestar um serviço, você tem uma ideia, você quer resolver um problema, você quer levar entretenimento, levar sua arte para as pessoas. Então, primeira coisa, uma ideia. A riqueza tá nas ideias. Segundo, eu magnetizo a minha mente e faço daquilo um propósito inabalável. Eu começo a querer aquilo muito, a desejar, a me ver de posse. Então, eu começo a criar uma consciência que é aquilo que eu sou capaz, que eu mereço. E terceiro ponto, o que eu faço? Eu agora faço planos e vou negociar a minha ideia. Lembra lá na parábola dos talentos? Que a um foi dado 5, outro 2 e outro 1? Aquele que tem 1 que enterrou, até o pouco que tem foi tirado? Vocês lembram? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que negociar. Lembra que semana passada eu falei isso? Não adianta você ter fé em Deus se você não tiver fé em você mesmo. Aquele servo lá falou, olha, eu sabia que você é poderoso, eu tinha fé em você, mas eu tive medo. Terceiro, para você enriquecer, para você pegar a sua ideia, fez dela um propósito inabalável, você vai ter que ir para campo, você vai ter que negociar, você vai enfrentar seus medos, você vai ter que convencer outras pessoas, convencer que eu digo, se conectar,
fazer network, você vai ter que ser uma pessoa que tem uma personalidade agradável. Você vai ter que se juntar com águias. Paulo, qual que é o melhor método, o melhor meio de eu ter planos para executar as minhas ideias? Pessoas que vão te incentivar, pessoas que têm o resultado que você tem, pessoas que já estão naquela vibração, pessoas que já passaram pelo caminho que você está indo passar, ou que pelo menos estão na mesma jornada. Do contrário, te puxa. Porque você vai enfrentar seus medos. Você vai ter que negociar. Vai ter hora que as coisas vão dar errado. E aí, você vai desistir da ideia? E aí, você vai desistir do propósito? Muitos ficam à margem do caminho. A abundância do universo está aí. A abundância tá aí. Não, tá faltando, Paulo. Tá faltando aonde? Tá faltando aonde? Onde que tá faltando? Nunca teve no universo, na época do universo, tantas possibilidades de ganhar dinheiro. Não, Paulo, mas eu não tô enxergando. Você não tá enxergando porque provavelmente você não fez disso um propósito inabalável e você tem medo. Você tem alguma coisa na sua autoimagem que não deixa você sintonizar com o seu verdadeiro poder. Não deixa você sintonizar com a sua força, com a sua fé, realmente com o seu propósito inabalável. Esses 3 elementos, essas 3 etapas. Se você colocar uma ideia, fazer dessa ideia um propósito inabalável, se você faz dessa ideia um propósito inabalável e você começa a desenvolver planos, se conectar com pessoas que estão naquela mesma vibração, e você tem a coragem de negociar essa ideia, ou seja, de colocar ela a campo, você pode ter certeza, a inteligência infinita, o universo, ele vai dar crescimento nisso. São 3 passos iniciais. Olha só, quando eu fui para o mercado de trabalho aos 22 anos, olha pra você ver, 22 anos que eu deixei o mundo de festa rave, eu fiquei 2 anos, bem dizer, 1 ano e pouco sem trabalhar, que eu fui trabalhar, primeiro eu fui para Ricardo Eletro, quem me conhece, acho que hoje até fechou já essa loja, tá? Ricardo Eletro, o que aconteceu? Fiquei 1 ano trabalhando nessa loja, eu dei o meu melhor, só que ela era muito limitada, porque eu trabalhava de segunda a segunda, tinha uma folga, domingo sim, domingo não, e sábado trabalhava o dia inteiro, era uma barulheira. Aquilo estava me atrapalhando muito, eu estava numa época de muita espiritualidade, era o principal valor ali que eu estava realmente muito envolvido naquela época, há 11 anos. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir muito mal com aquilo. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tomar uma decisão, uma ideia. O que eu falei? Falei, olha, eu não vou aceitar isso mais na minha vida. Não vou aceitar. Fiz daquilo um propósito inabalável. Eu vou encontrar uma outra coisa que eu não preciso trabalhar fim de semana. Lembrando, pessoal, não tô falando que isso se aplica à sua vida. Então eu vou deixar tudo. Não. Viaja na maionese, tá? Mas se você tem uma ideia, se você tomar uma decisão, você tem que entender que realmente aquilo vai exigir um ato de coragem. Em um determinado momento, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que fazer daquilo um propósito inabalável. Eu fiz daquilo um propósito inabalável. Aí o que aconteceu? Um amigo chegou pra mim e falou, trabalhando em tal lugar. A primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, trabalha fim de semana? Ele falou, não trabalha fim de semana. Só que o fixo é bem pequenininho, você vai ter que vender. Vai ter que bater de porta em porta e tudo mais. Falei, cara, é isso que eu quero. Tomei a decisão, conversei com a minha mãe, nessa época eu morava com a minha mãe. Falei, olha, eu quero trabalhar com isso, por causa que isso vai me dar uma qualidade de vida melhor e tal. E eu ganhava bem na Ricardo Eletro. Eu tinha um fixo e uma comissão bem legal. E minha mãe falou, poxa, você vai trocar o certo pelo duvidoso e tal, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Aí eu falei com ela, falei, não, mãe, não, eu quero os 2 pássaros na minha mão, quero os 2. Se a senhora me abençoar, eu puder ficar na sua casa, beleza, senão eu vou seguir o meu rumo, mas eu realmente não quero trabalhar, a senhora me abençoa e tal. Aí ela falou, não, tudo bem, fica tranquilo, tô falando só porque tal, e eu fui atrás daquela ideia. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, mas eu tive que ter coragem, porque eu também não tive apoio em casa, assim, tudo bem, tudo certo, minha mãe é professora, então ela não entendia aquele desejo dentro de mim. E aí eu fui e tive uma ação de coragem, mas pautado em uma ideia. Então, o que eu falo pra vocês? Se você hoje não está tendo, principalmente na sua vida financeira, o retorno que você gostaria, provavelmente, tá? Você ainda não tem um propósito inabalável de prosperar de verdade, de gerar muito valor na sociedade. E talvez você não tenha isso, ou talvez você até tenha isso, mas você tá com medo. Alguma coisa na sua autoimagem, na sua identidade, no seu autoconceito, nas crenças de quem você é, do que você é capaz, do que você merece, tem uma rachadura aí, que tá impedindo de você ser tudo que você nasceu pra ser. Agora, uma coisa eu quero que você entenda, tá? O universo é abundante. Ele é rico, ele é farto, ele é pleno. Olha só, toda a abundância visível, ela reflete uma fonte, e a fonte é espiritual. Se existe avião, se existe resort, foi o homem que fez? Foi, mas quem deu a inteligência pro homem foi a inteligência infinita. Quem deu os recursos naturais pro homem fazer isso foi a inteligência infinita. Quem deu a ideia foi a inteligência infinita, porque ela atua para o bem maior, para o crescimento. Ei, deixa eu te falar um negócio. Essa inteligência infinita mora
mora dentro de você. Toda a inteligência que você tem é essa inteligência infinita. Só que para você ter mais, você precisa querer mais.